Nos meus tempos de faculdade, nós tínhamos um grupo de estudos, que era o grupo que fazíamos sempre as atividades juntos. E nesse grupo havia um colega nosso, que era o Tassebay. Este nome surge porque quando tínhamos trabalhos de grupo, ou entregas de trabalhos, apresentações, relatórios e tudo mais, em que combinávamos com ele para tentar conciliar o tempo de todos, e ele nunca podia. Dizíamos, então, mas olha lá que a tua parte também, a nossa nota depende de ti. E ele respondia só, está-se bem, não te preocupes com isso está-se bem, eu oriento. Porque ele tinha uma capacidade, uma inteligência social tremenda que conseguia sempre dar a volta à situação a seu favor. E pronto, e assim ficou chamado de está-se bem. E certo dia, para terem uma noção, o está-se bem é assim um estereótipo muito vago e simples e superficial do está-se bem. Ele era basicamente aquele surfista que, pronto, a vida dele era viajar, a vida dele era surfar, a vida dele era estar com mulheres, um curso que era para fazer em 3 ou 4 anos. O está-se bem faz em 8, 9 anos, não há problema nenhum. E tinha este estilo de vida em busca da felicidade momentânea, digamos assim. Era viver bem, era um bom vivan. E isso na altura causou-me um bocado de incompreensão e um bocado de inveja, digamos assim, porque ele tinha uma vida que em contraste com a minha era impressionante. Ou seja, na altura estava a passar uma das fases mais difíceis desta minha jornada, em que trabalhava, em que estudava, em que tirava cursos para além da faculdade para complementar o meu currículo académico, ajudava os meus pais e enfrentava os meus demónios interiores, e ele tinha uma vida que me invejava na altura. Até que certo dia estávamos lá no pátio da faculdade e o está-se bem está muito em baixo, não era o está-se bem habitual, e eu e um amigo meu chegámos ao pé dele e perguntámos, então, o que é que se passa? Está-se bem? Estás assim um bocado em baixo? O que é que se passa contigo? E o está-se bem responde que, estou a sentir que a vida não faz sentido, meu. Isto era em pleno verão, atenção. E ele responde, não estou com uma mulher há 2 dias, não tenho uma viagem marcada, não surfo, esta semana não surfei, vim aqui à faculdade, isto não é vida para mim, não me sinto feliz, assim viver assim não vale a pena. E na altura até comentei, isto era tudo malta mais velha, atenção, isto quando eu andava na faculdade, eu tendencialmente ando sempre com o pessoal mais velho, e era malta muito mais velha que eu, uns bons 6, 7 anos mais velhos que eu na altura. E comentei com esse tal meu amigo, que não era o está-se bem, que estivemos a falar com ele, o que é que tu achas disto? Ele na altura passava uma fase parecida com a minha, que o pai estava doente e tinha que ajudar a casa, trabalhava, estava e tudo mais. E só que não compreendia. Não percebo, isso não é, isso só, a única coisa que eu sei é que isso não é uma definição de vida, mas que não consigo compreender, não consigo. E foi meio que um marco para eu ir à procura do que é esta noção de felicidade, o que é a felicidade, porque é que alguém com uma vida tão sempre no auge, sempre no extremo da felicidade, se possa sentir assim. Não compreendia, dado que a minha vida nunca tinha momentos desses prazeres momentâneos. Não tinha essa possibilidade, nem o meu colega na altura. E fui então à busca dessa noção da felicidade e o que é esse conceito tão abstrato que é a felicidade. E gostava de iniciar o vídeo assim. Primeiramente, buenas, bem-vindos ao canal Macha Tóxico, um espaço para homens que se encontram em depressão, com ansiedade, sem sentido na vida e ou apenas que buscam o autodesenvolvimento. Então, e o tema de hoje é o que é esta felicidade? E gostava que parassem o vídeo nesta parte
e que pensassem, que escrevessem no vosso caderno de reflexões, no vosso livro de reflexões, ou mesmo no comentário do vídeo, o que é a felicidade para ti? Para ti, como é que tu defines a felicidade? E porquê é que a defines dessa forma? De onde é que vem essa tua definição? Vem da tua família? Vem de uma coisa que viste num filme, num livro? Vem de uma música? Vem do que te ensinaram, alguém te ensinou? Vem do Instagram? Vem de onde? Onde é que vem essa definição de felicidade? E agora que já escreveste, que eu sei que escreveste, vamos aqui começar então o vídeo sobre este meu estudo que fiz na altura e que guardo para mim até hoje. Então, percebemos que se o Tá-se Bem, que tem esta vida maravilhosa com mulheres, com surf, com praia, com viajar pelo mundo, com ser feliz, com comer bem, não ter responsabilidades, não ter que ir à faculdade, não ter que fazer nada, não ter que trabalhar, e mesmo assim sente-se mal. Então concluímos que a felicidade, esta felicidade superficial, é um mito. E é um mito que surge de onde? Que surge do marketing, desta história de tu vais ser feliz quando tiveres um Ferrari ou XYZ carro, vais ser feliz quando fores para Bali ou para Tailândia ou para sei lá para onde. Surge dos filmes, onde tu vais ser feliz quando tiveres uma mulher, tu vais ser feliz quando tiveres este estilo de vida que a personagem está a ter. Nas redes sociais, onde há muita proliferação de definições de felicidade, e tu tens é que ser feliz, e tens de priorizar, e tens é que vai aqui um pouco, faz aqui a ponte para esta autoajuda superficial, onde uma definição assente no hedonismo de viver bem e de ser feliz, e pronto, esta definição, que é tudo basicamente transformar uma emoção num produto final, seja esse produto final ires para tal país, seja esse produto final comprares tal utensílio, ou tal carro, ou tal moto, ou tal, seja o que for, ou seja, comprares tal produto, ou seja, seguires aquela página, seguires aquele autor, etc. É uma emoção que é utilizada para a obtenção de um produto final. E Schopenhauer, já na altura, dizia que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Não sei se vocês já tiveram este sentimento de ambicionar muito uma coisa, sei lá, por exemplo, pensarem muito na compra de um telemóvel, no novo iPhone, sei lá, estamos em qual? No iPhone 18, whatever, não sei em que estamos. E compram aquele iPhone que é exatamente igual ao anterior e andaram a sonhar com aquele iPhone, ou seja, tiveram aquela ânsia de ter, e depois de possuírem ok, já está. E seja isto para tudo, seja isto para ok, eu vou ser feliz quando eu alcançar aquele cargo, vou ser feliz quando eu alcançar tal dinheiro por mês, vou ser feliz quando eu fizer XYZ, e alcanças esse teu objetivo e surge um tédio. Porquê? Porque está sempre numa emoção que é passageira, que é o que vamos abordar a seguir, então o que é a felicidade de verdade? Para nós compreendermos esta noção de felicidade e que impactos é que ela tem no ser humano, como é que ela é, o que é que a compõe. Ok, já percebemos que a felicidade é uma emoção de cariz biológico baseada em neurotransmissores, as endorfinas, as serotoninas, as oxitocinas, as dopaminas, pronto. Isso já percebemos. Já percebemos então que a emoção tem um cariz passageiro e momentâneo. A emoção vem e a emoção vai. No entanto, relembrando também que o ser humano é biopsicossocial, há também uma componente psico nesta noção da felicidade, que é todo um processo cognitivo. E para vos dar um exemplo bastante simples disto, por exemplo, Tá-se Bem na altura, viajar para ele não era nada demais, era algo, se ele fosse a um sítio em que já tivesse ido, aquilo não lhe trazia felicidade alguma. No entanto, para mim, que estava a passar a fase de vida em que estava,
viajar para mim era, no meu processo cognitivo, ia-me saber muito bem, porque ia poder descansar, ia poder viver uma novidade. Então é isto, para duas pessoas a noção de felicidade pode ser completamente diferente. Nem sempre o mesmo objeto despolta estas emoções iguais em pessoas diferentes, porque há um processo psico e há um processo social também, que é esta questão de o que é que o grupo diz que é. Para o Está-se Bem, a felicidade, para o grupo do Está-se Bem, a felicidade deles se calhar era precisamente estar com mulheres, viajar e surfar. E se ele não tivesse isto, não se sentia feliz? Que é a mesma forma de que para outros grupos diferentes, sei lá, claques do Benfica, Sporting, Porto, seja o que for, a felicidade para eles é apoiar o clube e o Benfica ganhar, ou o Porto ganhar, ou o Sporting ganhar. E felizmente, pela felicidade de ser composta por estas características, de ser biopsicossocial, é que nós podemos desromantizá-la, tornar ou aprofundá-la, dizendo melhor, em que pegamos nesta noção de felicidade romantizada, que é estar com mulheres, estar a comer bem e viajar e não sei o quê, e tornar numa visão mais realista, uma visão mais adulta, em que conseguimos perceber que há uma alternativa a esta noção de felicidade, esta noção de felicidade vazia, digamos assim, mais infantilizada. E foi na filosofia que encontrei um pouco esta resposta. Foi muito através do estoicismo e escola aristotélica, em que é observada a virtude como uma alternativa sólida à felicidade, ou seja, para não ser uma felicidade tão infantilizada, tão momentânea, infantilizada no sentido de eu quero isto e se não tiver não vou estar feliz. Porque a vida é isso, a vida é tu não teres o que tu queres no momento. Apenas as únicas pessoas que têm o que querem no momento são as crianças. Os adultos que querem algo têm que lutar para isso. Peguem o exemplo da natureza. Se tu quiseres comer uma laranja, das duas uma, ou alguém plantou laranjeira para ti e tu podes neste momento ir comer, ou vais ter que a plantar e esperar que a laranja surja. E é para tudo. Se quiseres chegar a tal posto, vais ter que percorrer o caminho para chegar lá. Se quiseres alcançar tal objetivo, vais ter que há um caminho a ser percorrido. E então, lá está. Isto é mais uma demonstração deste mito da felicidade, que é, porque é que mesmo alguém que tem tudo, que tenha tudo para ser feliz, pode ser infeliz? Como é que o Está-se Bem, tendo toda esta vida maravilhosa que ele tinha, e que tinha, e fazia questão de transmitir que tinha, porque é normal, entre amigos nós partilhamos os nossos momentos, e não é fazia questão no sentido de gabarulice, era fazia questão e partilhava, ou seja, é palpável a sua felicidade. No entanto, tinha momentos de infelicidade. Como é que isto é possível? Porque é um mito, não é real. Esta felicidade é uma felicidade muito superficial, muito imatura. E então surge esta questão de viver conforme a virtude, em que Aristóteles chamou-lhe eudaimonia, que traduzindo não é a tradução seria uma felicidade plena. Seria não só o momento, mas é um estado, é uma virtude, é algo mais sublime, algo superior às emoções. Que é basicamente viveres alinhado com o que é certo e não com o que te convém momentaneamente. Tu, neste momento, por exemplo, tu queres alcançar uma saúde, queres alcançar um estado saudável para seres independente na tua velhice o máximo possível, ou tu queres conquistar a tua casa, ou tu queres conquistar um meio de transporte. Tu vais ter que abdicar de momentos, vais ter que abdicar de vontades que tens momentaneamente. Se quiseres ser saudável e quiseres treinar, não vais comer pizza todos os dias. Tu não vais não treinar porque te apetece. Porque treinar não é bom treinar, não se sabe bem treinar. Aquilo é muito giro quando estás a retornar aos treinos a primeira semana, mas depois torna-se aborrecido. Ou seja, fazer uma atividade física que tu gostes, em que te imponha disciplina. E o mesmo serve para poupar dinheiro para alcançar o teu terreno, ou a tua casa, ou o teu carro. Tu vais ter que abdicar de momentos e de vontades
E pensa nisto, pensa na felicidade, não como o clima, mas sim como o sol. Ou seja, quando tu passas da noção de felicidade, esta felicidade superficial, em que te é vendida e é mais abordada em todo o lado, basta parar e pensares e refletires a fundo o que é que te está a ser passado com o mensageiro, seja ele qual for o meio, que mensagem é que ele quer passar, que tipo de felicidade é que ele me está a comunicar. É uma felicidade passageira. É como o clima, em que hoje faz sol, amanhã chove, depois está vento. E pensa na felicidade como um sol, algo em que tu possas trabalhar, algo em que é constante. Ou seja, trabalhar para um objetivo, trabalhar para algo que tu pretendes, com o cariz de virtude e não de momento. É um sol que pode ser enriquecido e que pode dar frutos, e não como o clima que vai e vem. Então, agora que já refletimos a felicidade não como momentos ou como vontades momentâneas, mas sim como algo que eu ambiciono, algo onde eu quero chegar, algo virtuoso que me permita sentir bem comigo mesmo para ter uma vida plena, esta tal eudaimonia, podemos concluir que a felicidade é uma escolha. E é uma escolha no quê? Nos problemas. Porque a vida é problemática. Isso é algo que existe. A natureza da vida, se a felicidade estiver assente nas emoções, é praticamente execuível, seja para que ser humano for, a não ser para 0,0001, como pessoas como o está-se bem, que têm uma vida muito garantida em termos financeiros e em termos de saúde e tudo mais. Mas para a maioria de nós temos que trabalhar, nós temos que pagar impostos, nós temos que comprar casas. Quem tiver família tem que cuidar dos filhos ou dos pais, se tiverem problemas. Ou seja, a vida é problemática. E não é de agora, a vida sempre foi problemática. Sobreviver na natureza é um problema. Então, sabendo que a vida é problemática, como é que eu posso atingir este estado de virtude? Este sentir-me feliz plenamente, sentir-me bem, sendo que a vida é simplesmente enfrentar problemas. Ou seja, tu vais escolher que problemas é que queres enfrentar, e é esse enfrentar esses problemas que te vai trazer esse bem-estar, essa plenitude. E tu sentes-te infeliz ao enfrentar problemas que não são teus, ou problemas que tu não queres enfrentar. Enfrentar, exatamente. Estava aqui a ler esta palavra, estava bem escrito, parecia mal escrito. Tu vais te sentir infeliz ao enfrentar problemas que não são teus, que não queres enfrentar. Então o que é que tu podes fazer? Podes escolher os problemas e solucionar os problemas que a ti dizem respeito. E é nesse trabalho interior que tu vais tendo em perceberes o que é que queres fazer, onde é que queres chegar, o que é que queres conquistar ou não. A vida vai ter problemas e tu vais solucionar esses problemas, e esses problemas, ao serem solucionados, vão-te dar um sentimento de plenitude, em que tu fizeste o que era teu para fazer, em que tu fizeste o que tinha que ser feito, e tens a liberdade de escolher quais batalhas queres enfrentar. Então, assim de forma muito resumida, tu tens a felicidade imatura, tens a felicidade infantilizada, que é eu quero agora, que é uma emoção que vai e vem. E tu tens a outra infelicidade, tens a outra felicidade, que é uma felicidade, é esta tal eudaimonia, que é uma felicidade assente na virtude, e é algo que te traz um bem-estar pleno, porque tu estás a lutar para aquilo que tu queres conquistar. E quando surge este momento na tua vida em que tu estás encaminhado e que estás a lutar por aquilo que tu queres, a vida torna-se suportável, porque, remetendo agora à questão da logoterapia, ou de Nietzsche, em que o ser humano suporta tudo desde que tenha um sentido, tu vais assentar esta felicidade nesse teu sentido. E o sentido vai ser isto, vai ser enfrentar os problemas, e que problemas é que queres enfrentar. E ao conseguires, vais-te sentir bem por teres conseguido esses objetivos. E então surge a pergunta que é, ok, felicidade é enfrentar problemas, e é eu escolher os problemas que quero enfrentar. Então como é que eu sei que problemas é que eu quero enfrentar? A resposta, muitos de vocês já sabem, que é autoconhecimento,
autoconhecimento é a base de todos os problemas que tenho vindo aqui a falar e que temos abordado nos vídeos. Através deste autoconhecimento tu vais começar a perceber que problemas é que são reais e com propósito, e que problemas é que são superficiais e que não te dizem respeito. E tu selecionas esses problemas com propósito, e esses problemas com propósito vão estar diretamente alinhados contigo e com a tua intenção. Então, é através do autoconhecimento e através da seleção de problemas reais e com propósito que estejam alinhados contigo que tu vais alcançar esta tal felicidade, esta eudaimonia. E lembra-te sempre que a felicidade não vem do prazer. A felicidade não vem do prazer momentâneo, mas vem do sentimento de que enfrentas o que era teu ou o que é teu para enfrentar. Que estás a lutar por ti. Tirando este cariz infantil, volto a dizer, este cariz infantil e imaturo da felicidade. Porque muitas vezes achamos que somos infelizes quando não o somos. Quando simplesmente não temos uma definição de felicidade que esteja alinhada com um termo mais maduro. Na altura eu considerava-me infeliz. Ou seja, na altura eu considerava-me infeliz comparando com o está-se bem. Porque estava a usar a mesma definição de felicidade imatura. Mas quando eu transicionei para esta definição de felicidade, que é um processo que fui buscando, fui lendo, fui estudando e que fui, mais do que isso, consolidando na minha mente, a minha vida continua igual, ou seja, continua cheia de problemas, e a do está-se bem estará muito positiva. No entanto, eu neste momento sinto-me muito mais feliz do que eu me sentia na altura. Porquê? Porque tenho um propósito, tenho um alinhamento. Claro que há dias que eu vou me sentir mal, há dias que eu vou estar triste, há dias que eu vou estar em baixo, porque somos humanos e é normal é normal este sentimento, é normal estas emoções irem e voltarem. No entanto, enquanto está-se bem, na altura, hoje em dia não sei como é que ele está, mas na altura, se ele tinha estes momentos, sentia-se mal e não se sentia infeliz, eu sinto que está tudo bem, porque eu continuo a lutar para o meu objetivo. Ou seja, é como se fosse uma forma antifrágil de não te sentires infeliz, porque continuas a tua felicidade está assente numa virtude e não numa emoção momentânea e circunstancial. Este tema foi-me um bocado mais difícil de concretizar, porque pronto, é uma noção, um conceito abstrato, mas acho que consegui concretizá-lo bem. E por fim, aquela frase final do vídeo, que é: lembra-te a todo momento que tu não estás aqui para fazer o que tem que ser feito. Aliás, tu estás aqui para fazer o que tem que ser feito e não o que te apetece. Lembra-te que quem faz o que lhe apetece a qualquer momento são as crianças. Apenas as crianças têm este estatuto de... E mesmo assim não o têm inteiramente, porque há limitações, não é? Mas só as crianças é que têm esta possibilidade de fazer o que apetece. Os adultos não são assim, não funcionam assim. E se tu estás a pensar no momento em que apanhas no teu processo mental, em que eu só sou feliz se tiver aquele carro, eu só sou feliz se tiver aquela viagem, se viajar para ali, eu só sou feliz quando chegar a XY ou Z lugar, lembra-te sempre que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Tu queres chegar a tal lugar, tu queres chegar àquele emprego, tu queres chegar àquela, sei lá, àquele patamar financeiro. Porquê? É algo que tu realmente queres? Exercitaste esse teu autoconhecimento? É um problema real e com propósito que tu queres lidar? Ou é algo que tu queres fazer pelos outros, para deixar o teu pai ou a tua mãe ou alguém orgulhoso para além de ti? Está alinhado contigo e com a tua intenção? É isso que tu queres realmente fazer? Queres realmente ter esse carro? É isso que te vai deixar realmente feliz? Exercita este teu autoconhecimento. E nunca te esqueças disto. Pronto. Já sabem, estão à vontade para comentar na secção dos comentários. Partilhem a vossa experiência, os vossos pensamentos, o que é que acham. E pronto, metam like, subscrevam, partilhem. E é isso. Sabedoria para escolherem o caminho do autoconhecimento e força para o caminharem. Um abraço, até já.